Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Romanos 8,14, abra sua Bíblia comigo. Eu quero completar o que falei semana passada e fazer um adendo a esta questão. Romanos 8,14 diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Filhos adultos de Deus, conduzidos não pelo um aio, não pelo pedagogo, mas pelo próprio Espírito de Deus. Vamos orar então. Pai, nós nos reunimos nesta manhã com o intuito de louvar-te e também com o intuito de estudar tua palavra. Estamos também permanecendo em intercessão pela vida do irmão Edivan, da irmã Rosângela, dos filhos, rogando ali, ó Pai, o teu cuidado sobre a vida dele, sobre a vida de toda a família. Confiamos, ó Pai, no teu conforto e nas tuas bênçãos sobre eles. Sobre nós aqui, ó Pai, que vamos estudar tua palavra, rogamos que, estudando sobre a direção do teu Espírito, esse próprio Espírito, ó Deus, que o Senhor prometeu que nos guiaria a toda a verdade, o faça iluminando o nosso entendimento segundo a tua vontade. E assim nós rogamos a ti, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Semana passada eu terminei dizendo isto aos irmãos, que sobre a orientação do Espírito Santo, que a orientação do Espírito Santo não significa um caminho sem problemas e dificuldades. Ou seja, ser orientado pelo Espírito Santo, ser dirigido pelo Espírito Santo, não quer dizer que você não enfrentará problemas durante a sua vida. Ou seja, dificuldades não significam que você está no caminho errado. Problemas, dificuldades, questões assim, não significam que você está fora da vontade de Deus. Eu quero reforçar isso à mente dos irmãos. É preciso que os irmãos tenham esse pensamento, de que lutas e dificuldades não significam necessariamente que nós estamos fora da vontade de Deus. Antes, que são uma prova que Deus está trabalhando na nossa vida, que Deus está realmente nos moldando e nos transformando à imagem de Jesus Cristo. Entenda isso. Esse moldar, esse trabalhar em nós, e eu gosto de usar o exemplo duplo, não é? De, por exemplo, alguém que trabalha com madeira. Eu acho fantástico o trabalho com madeira, esculturas de madeira, peças de madeira, o entalhe na madeira. Mas você já viu como é o trabalho? Quando o formão entra, tirando pedaços da madeira, amoldando, tirando aquelas partes que são feias, que são inúteis, até atrapalham, não é? Ou deixam mal feito aquele trabalho, precisa ser tirado. Depois o artista vem com a lima, limando a madeira e tirando grandes lascas dela. A mesma forma, isso eu já estou mais habituado, quando trabalhamos com fundição, fundindo uma peça em metal, depois você vem com a lima, com a lixadeira, com os instrumentos certos, e vai tirando lascas, pedaços, alisando, até que aquilo fica uma peça uniforme, útil e bela. Pense na sua vida dessa forma. Se a madeira pudesse reclamar, ela certamente diria que o uso do formão e da lima causam dor.
Se a parte de ferro pudesse reclamar, falaria o mesmo. Deus está fazendo o mesmo com a nossa vida. E durante a caminhada, Ele está trabalhando e nos moldando. Qual é a imagem que teremos no final? Exatamente a imagem do nosso Salvador. Então Deus está fazendo isso. Não considere que essas ações de Deus são um sinal que você está no caminho errado. Eu disse aos irmãos que os problemas devem servir como um aviso para avaliarmos a nossa própria conduta e não necessariamente um sinal que estamos fora da rota certa. Desculpe. Salmo 34, 19 diz assim: muitas são as aflições de quem? Do justo. Notem como a Bíblia coloca esse ponto. O justo sofre. É só olhar para a vida de Jó. É só olhar para a vida de Paulo. É só olhar para a vida de Jesus. Muitas são as aflições do justo. A diferença está que o Senhor livra. O Salmo 23, que tantas vezes citamos, diz no seu final que ainda que eu ande pelo vale do quê? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele não diz que não andaremos pelo vale da sombra da morte. Ele diz que nós andaríamos, mas a presença do Senhor nos fortaleceria. Seria no seguinte sentido: andar pelo vale da sombra da morte significa que estamos fora da vontade de Deus? Não. É o resultado do pecado, deteriorando os nossos corpos, nos trazendo problemas físicos. Mas Jesus mesmo nos ensina, e Paulo tantas vezes nos exortou, que o último inimigo, a morte é um inimigo a ser vencido, é a morte. Então Jesus Cristo nos capacita a vencermos também a morte. A orientação de Deus, eu também disse, ou seguir a orientação de Deus regularmente, nos leva a dificuldades e aflições. Eu usei com os irmãos o exemplo do povo de Israel no deserto, de Paulo durante seu ministério e finalmente do ministério do Senhor Jesus. O povo de Deus nunca foi, nunca esteve ausente ou fora de problemas e dificuldades. Muito pelo contrário, eu usei esses 3 exemplos para demonstrar isso aos irmãos. E então nós completamos isso dizendo que as lutas e dificuldades que você enfrenta são realmente parte do propósito de Deus e não um sinal de que você está no caminho errado. Até aqui, irmãos, ficou alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão que os irmãos desejam perguntar para saber mais? Está tudo bem então com esse assunto? Vamos continuá-lo. Sabendo que existem esses problemas e dificuldades, como discernir a natureza deles? Agora eu peço que os irmãos passem para a outra projeção que eu trouxe aos irmãos. Está no pendrive que eu entreguei nesta manhã para vocês. Sabendo disso, que lutas e dificuldades fazem parte. Abra sua Bíblia comigo, 1 Pedro capítulo 2, versos 19 e 20. Ou seja, como discernir isso enquanto o Espírito Santo nos conduz, como discernir a natureza de nossos problemas. Pedro nos diz assim: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis? Isto é agradável a Deus. Essa é a parte difícil do versículo. Sois afligidos e sofreis. Isso é agradável a Deus. Pode ser agradável a Deus o sofrimento dos seus filhos? Notem que a Bíblia diz que da mesma forma agradável, bem vista aos olhos de Deus, é a morte dos seus santos. Notem em primeiro lugar que a visão de Deus sobre essas coisas é diferente da nossa. É isso que nós precisamos começar falando. A visão de Deus sobre a vida e as coisas que sofremos é muitas vezes completamente diferente da nossa. Nós temos uma forma de observar lutas e dificuldades. Deus tem outra.
Nós temos uma forma de encararmos a dor. Deus observa de forma diferente. Pode o sofrimento de um filho de Deus numa cama de hospital ser agradável às vistas dele? Sim, pode. Não somente pode, deve. Quer comais, quer bebais ou façais, e essas outras coisas qualquer, incluem também estar numa cama de hospital? Incluem. Fazei tudo para a glória de Deus. Então nós temos uma escolha diante dos nossos problemas e diante dos nossos sofrimentos. Ou nós passamos por eles amargurados e tristes, ou nós os enfrentamos glorificando o nome de Deus. A escolha é de quem? Nossa. Completamente nossa. Então comece por isso. Observe as coisas pelo parâmetro de Deus. Notem que algumas coisas que foram ditas aqui por Pedro e que eu preciso lembrar a vocês. A primeira delas é que há razões pela qual um cristão não deve padecer. Observe o verso 15, 1 Pedro 4,15. Que nenhum de nós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor ou como que se intromete em negócios alheios. Então há um sentido de padecimento, de sofrimento, que não é o sofrimento dentro da vontade de Deus, que não deve ser o alvo de nenhum cristão. Há coisas pelas quais nós não devemos sofrer. Há coisas pelas quais não dá glória nenhuma em sofrer. Notem como ele diz aqui, a primeira questão que Pedro usa, homicida. Está aqui em foco realmente o assassinato literal de alguém, e não meramente o atentado contra o caráter de alguém, não é? Apocalipse 21:8 diz e fala sobre homicidas sendo lançados no lago de fogo, para ressaltar a seriedade disso. Então, o que provavelmente Pedro está acrescentando aqui, falando a nós, ressaltando, é que diante da perseguição do Império Romano, alguns crentes poderiam escolher retaliar aquela perseguição através do homicídio contra aqueles que os perseguiam. Vamos tentar montar o quadro inteiro aqui. Pedro está vivendo um tempo de perseguição. Pedro está vivendo um tempo de dificuldades. O Império Romano está perseguindo os cristãos. A diversão dos romanos, e muitas vezes aconteceu isso, é lançar os crentes ao Coliseu. Há pouco tempo atrás eu passei aos irmãos um livro sobre isso. Lançar os crentes ao Coliseu e vê-los morrer pelas mãos de gladiadores, pelas mãos de animais ferozes, das formas mais estúpidas possíveis, mais sangrentas possíveis. Podia ser que algum cristão desejasse não somente se vingar disso, mas retaliar isso e agir contra isso, cometendo homicídio contra aqueles que o perseguiam. Pedro diz, olha, que nenhum de nós padeça por isso. Ele está literalmente dizendo o seguinte: se é para morrer no Coliseu, que morramos como testemunhas de Cristo, e não como condenados por homicídio. Agora, você veria com bons olhos morrer no Coliseu, devorado por uma fera? Se nós estivéssemos no lugar deles, e isso aconteceu, como nós nos comportaríamos? Qual seria a nossa reação diante disso? Se amanhã o nosso governo decretasse que os crentes seriam presos, maltratados e mortos, como nós reagiríamos a todas essas coisas? Lembre-se que na Síria, crentes têm sido feitos assim, que outros países do Oriente Médio isso tem acontecido, que em países da África, geralmente países muçulmanos, crentes têm sido tratados assim. Lembre que em outras partes do nosso país, crentes têm sido tratados assim. Quando acontecer conosco, como vai ser a nossa reação? Como que nós vamos olhar para isso? Pedro vai continuar dizendo que ninguém sofra como um ladrão,
E aqui nós, dentro do mesmo contexto, podemos observar aquilo que Pedro está ensinando. Hebreus diz que eles estavam passando pelo espólio dos seus bens. O que é espólio dos seus bens? Estavam tirando tudo que eles tinham. Eles não tinham mais direito ao trabalho, eles não tinham mais direito à segurança das cidades muradas, eles não tinham mais direito à escola, às questões para os seus filhos. Muitos deles foram expulsos e foram morar em cavernas, em florestas, em lugares ermos. Tiraram toda a segurança e alimento que eles tinham. Quando um cidadão tem fome, ele faz as coisas mais inimagináveis possíveis. Agora pensa Pedro dizendo para eles o seguinte: olha, quando a fome apertar, quando vocês virem os seus filhos com fome e vocês padecerem de fome, que nenhum de vocês sofra como ladrão, ou seja, que o império não tenha o direito de nos condenar como ladrões. É interessante isso. Você lembra quando Elias padeceu fome no deserto? Quem foi que alimentou o profeta? Corvos traziam alimento. Tantos outros exemplos nós temos na Bíblia. O que Pedro está fazendo é encorajar a fé deles. De alguma forma Deus vai sustentar vocês. Não realmente soframos como ladrões, nem como malfeitores. Aqui é qualquer tipo de mal praticado contra uma pessoa. Ou seja, nada justificaria os crentes terem uma atitude violenta diante da perseguição. Quando vocês lembram disso, é histórico. Quando a história diz que Nero incendiou a cidade de Roma, você lembra quem ele culpou? Quem Nero disse que eram os culpados pelo incêndio? Os cristãos. Ele tinha razão? Não. Mas eles, se padeceram por isso, padeceram injustamente. Mas nenhum deles era culpado disso. Então não padeça como um malfeitor, como alguém que faz o mal ou pratica qualquer tipo de mal contra as pessoas. E Pedro coloca um adendo aqui, que se intromete em negócios alheios, ou seja, um intrometido, aquele que se mete onde não lhe compete. Aqui outras traduções trazem um informante. E aqui entra todo tipo, não é, de julgamento e palavras erradas sobre as pessoas. O que Pedro está ressaltando para eles aqui é: olha, não fique falando mal do império nem dos governantes pelas ruas. Não gaste o seu tempo com isso. Não seja culpado de ser um informante ou um tagarela pela rua e por aqueles que conhecem vocês. Agora preste atenção numa coisa. Essa lista começa com uma questão seríssima, o homicídio. E termina com uma que a maioria das pessoas releva, que é o se intrometer na vida alheia. Com isso, Pedro quer nos ensinar que não importa o pecado que cometamos, sofrer estando errados não é a vontade de Deus para os seus filhos. É isso. Sofrer porque nós erramos não é a vontade de Deus para os seus filhos. Não compensa sofrer porque estamos errados. Não compensa sofrer porque estamos em pecado. Uma segunda pergunta que Pedro faz, verso 20, 1 Pedro 2,20. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Ou seja, não há crédito nenhum em ter problemas causados pela minha própria atitude. Observe uma coisa, Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8. Vocês conhecem bem esse versículo? Se não conhecem, é bom decorá-lo. Ele diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Deixa eu começar por esse ponto. É interessante, a palavra usada aqui é uma palavra muito próxima de focinho. É aquilo que a gente fala assim, focinho de porco, né? Mas não é focinho de porco que está usando aqui. Seria assim, não erga o seu focinho contra Deus. Outras palavras, não ande de nariz empinado. Estaria dizendo assim, não erreis, Deus não aceita nariz empinado. Você já pensou nisso? Deus não aceita seus filhos de nariz empinado.
O que a gente quer dizer, irmãos, quando fala assim, fulano tem o nariz empinado? O quê? Orgulho, orgulhoso, o que mais? Arrogante, prepotente. Sabe o que o verso está dizendo? Não se enganem. Deus não deixa passar esse tipo de atitude. Então não se engane. Se você agir com orgulho, arrogância, prepotência, Deus não vai deixar isso passar sem resultados. E olhe qual é o resultado. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, tudo aquilo que fazemos tem uma consequência. Agora preste atenção. Semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, que semeia a vida eterna, a justiça ceifará a vida eterna. Mesmo não plantar, gera um tipo de colheita, falta de colheita. Então nós devemos ter todo o cuidado com isso. Aquilo que nós fazemos tem um retorno. Então não pense que fazer o mal não lhe trará consequência alguma. Trará. Lembra quando a palavra de Deus nos exorta que o vosso pecado vos há de quê? De achar. É isso que ele está dizendo. Então não brinquemos com isso, isso é sério. As nossas más atitudes resultam em consequências para a nossa vida. Provérbios capítulo 20, verso 17, usa um aviso muito interessante. Suave é o homem o pão da mentira. Por que o pão da mentira é suave? Eu quero que você chegue a essa conclusão. Por quê? Porque mentir é suave. E ele está dizendo que é. Você já teve um problema muito sério e momentaneamente se livrou desse problema através de uma mentira. Já viu como é fácil se livrar de problemas através de mentiras? Suave é o homem o pão da mentira, ou seja, quando você usa da mentira para se livrar das consequências, aquilo parece agradável, aquilo parece útil, parece que foi o melhor naquele momento, mas notem como o provérbio termina, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Certa vez nós estávamos acampando e alguém estava cozinhando um arroz com alguma coisa, arroz com carne, era alguma coisa assim. Alguém desapercebido passou e era um fogareiro desse que você coloca uma panela só. Não sei se vocês já viram. Esbarrou ali, a panela caiu no chão. E agora? Como é que se livra disso? Estraguei a comida do companheiro. Alguém teve uma ideia maravilhosa. Vamos ajuntar. Juntaram lá do chão. Tinha um pouquinho dentro da panela. Aquilo que caiu, deram uma juntada e colocaram de novo. Inicialmente parecia tudo igualzinho e bem. Até a hora que o quê? Que colocou na boca. Daí a pessoa se pergunta, peraí, eu não temperei esse arroz com areia. Você já comeu comida com areia? O cascalho aqui é aquele grão de areia grosso. A comida está lá linda, maravilhosa, mas quando você mastiga, peraí, tem alguma coisa muito errada aqui. Irmãos, é isso. Essa é a consequência. Mentir num primeiro momento parece ser muito bom. Está tudo normal, está tudo bem e bonito. Mas depois quando você coloca na boca, não dá, não engole. Não tem como. Por isso ele nos adverte disso. Simplesmente não vale a pena. Eu quero usar uma ilustração disso que Pedro disse, de algo que eu vi. Ele está falando aqui de crentes sofrerem, não é? Por seus próprios erros, pela sua própria falta de sabedoria. Certa vez um crente me disse que estava numa batalha terrível contra o diabo. Então eu pedi mais detalhes da sua batalha terrível contra o diabo. E ele contou que a batalha era a seguinte. Ele tinha uma caixa de som em casa e ele colocava a caixa na frente de casa e ligava alguns hinos evangélicos. E daí não era só ele, a vizinhança inteira escutava. Eu não sei que tipo de hino ele usava, né? Mas tem uns hinos evangélicos que realmente haja paciência.
O vizinho da frente se incomodou com aquilo. O que você acha que ele fez? Comprou uma caixa ainda maior e também colocou na frente de casa e ligava lá suas músicas imorais. Então ele achava que estava sofrendo por causa do seu testemunho cristão. Ele ligava lá os seus hinos no volume máximo e o vizinho respondia com a sua baita caixa de som, ligando lá suas músicas. Isso não é perseguição. Isso não é sabedoria. Isso é criar problema. Então saiba diferenciar essas coisas. Não sofra como alguém que cria problemas, mas sim como alguém que tem servido a Deus com uma consciência pura. Em terceiro lugar, nessa questão, nenhum cristão tem o direito de usar sua liberdade como desculpa para pecar. Olha o que diz 1 Pedro 2, 15 e 16. Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Você já aprendeu a importância desse versículo? Você já perguntou assim: estou sendo perseguido, o que faço? Estou sendo perseguido na escola, estou sendo perseguido no trabalho, estou sendo perseguido pelos meus vizinhos, estou sendo perseguido na minha família. Qual a atitude que eu devo tomar? A resposta está em 1 Pedro 2,15. Aprenda esse versículo. Diz assim: porque esta é a vontade de Deus. Vontade de quem? Deus. Deus quer isso. Que fazendo o quê? O bem, fazendo certo, tapeis a boca à ignorância dos homens. Como que o crente responde à perseguição, irmãos? Fazendo o bem. Essa é a resposta. Não é retaliando, não é se vingando, não é pagando na mesma moeda. Filhos de Deus respondem à perseguição e à calúnia fazendo o bem. Aprenda isso. Tenha 1 Pedro 2,15 firme em seu coração. Como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Aqui o que está nos dizendo é: não use o princípio da liberdade cristã a fim de encobrir seus próprios pecados. É errado um crente, quando sofre a consequência de seus próprios atos, justificar-se dizendo que fez o que fez porque é direito seu. Infelizmente, alguns crentes têm culpado a Deus pelos problemas criados por eles mesmos, dizendo que a liberdade cristã é que lhes permite ter tal direito. Observe Gálatas 5,13. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Literalmente aquilo que está dizendo é: mesmo que você tenha direito de fazer, pense bem se vale a pena. Mesmo que seja seu direito realizar algo, pense bem se isso não será uma pedra de tropeço. Diversas vezes eu disse aos irmãos que nessa liberdade nós temos 3 categorias de escolha. Primeiro, diante de uma circunstância onde a Bíblia não nos diz exatamente o que fazer, fazer sempre o que é biblicamente melhor. O que é biblicamente melhor? É aquilo que vai abençoar a vida de outras pessoas. Sim. Olha, aquilo que eu vou fazer não vai me trazer bem algum ou vantagem alguma. Abençoa alguém? Então faça. Traz realmente benefício a alguém? Isso é biblicamente melhor. Pensar no outro sempre é biblicamente melhor. Ainda há aquilo que é biblicamente aceitável. Eu farei, não fará diferença, não vai trazer prejuízo a ninguém. Então é aceitável. Não trará nenhum problema a ninguém. E finalmente aquilo que, diante das circunstâncias, é biblicamente tolerável. Não produzirá frutos bons, mas tendo que tomar uma decisão, tome uma decisão que seja tolerável dentro da palavra de Deus. Então a Bíblia nunca nos deu liberdade para ir além do que ela nos manda, mas andar dentro dos seus caminhos. 1 Coríntios 6,12 diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm.
Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então siga essa regra. Para nós terminarmos, quando os seus problemas são causados pela sua fidelidade a Deus, estamos discernindo os problemas. Agora, quando seguir a vontade de Deus vai te causar problemas? Aprenda a discernir isso. Ou seja, quando os problemas não são um sinal que eu estou no caminho errado, mas sim que Deus está trabalhando na minha vida. Primeiro deles, 1 Pedro 4,14 diz: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados o quê? Sois. As suas dificuldades e problemas são causados pelo seu amor a Cristo? As suas dificuldades que você enfrenta na sua vida são causados porque você quer glorificar o nome de Cristo? A Bíblia diz aqui que vocês são o quê? Bem-aventurados. Ter problemas e dificuldades porque amamos a Cristo não significa que estamos no caminho errado. Notem Atos 5,41 que diz sobre os discípulos: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. Notem a razão aqui. Foram maltratados porque amam o nome de Cristo. Isso, irmãos, pode acontecer em qualquer esfera da nossa vida. Pode acontecer no nosso trabalho, na faculdade, na escola. Mas eu sei que é muito difícil quando acontece dentro da nossa própria família. Por vezes, filhos servem a Deus e os pais são incrédulos. Algumas vezes os pais servem a Deus, os filhos são incrédulos. Talvez diversos dos seus irmãos sejam incrédulos. Talvez dentro da sua família, tão grande, uma mínima parte servem a Jesus Cristo. Talvez você seja zombado, ou as pessoas pelas suas costas falem de você coisas que não são agradáveis. Talvez em alguma reunião da família você não seja convidado porque não compartilha dos mesmos gostos deles. Talvez eles evitem ou vão à casa de todos os familiares menos a sua, porque sempre que chegam na sua casa vão ouvir falar da Bíblia e de Jesus e eles já estão cheios disso. Se for por amor a Jesus Cristo, considere que isso não é um ultraje, é uma bem-aventurança. Se for por amor do Senhor, não se sinta triste nem traído por isso. Você está no caminho certo. Você está no caminho que pode livrar a vida deles da perdição. A luz resplandece aonde? Nas trevas. Então siga nesse caminho. Em segundo lugar, 1 Pedro 2,19 diz: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos. Você já percebeu com quantas coisas nos deparamos que nós não podemos fazer porque a nossa consciência para com Deus não permite? Todos aqueles que têm os seus negócios, com certeza passam pelos problemas e dificuldades de lidar com pessoas desonestas, pessoas que querem subtrair impostos, que querem um caminho ilegal porque é mais fácil, mais lucrativo. Você que tem que estar todo o tempo dando testemunho e mostrando sua firmeza, dizendo: olha, esse não é o caminho que eu sigo. Não, mas se não for assim eu não faço negócio com você. Tudo bem, não vamos fazer negócio, mas esse caminho não. Quantas vezes no nosso dia a dia nós não nos deparamos com isso? É uma fila num hospital, é uma fila para um exame. Eu sei que tem aqueles que estão lá guardando o lugar da fila para vender o seu lugar, ou algum tipo de compra de algum favor. Nós somos o tipo de pessoa que não precisamos disso, irmãos. Nós não nos vendemos por isso. Realmente a nossa consciência para com Deus não nos permite agir assim, desonestamente, contra a lei ou contra qualquer questão que esteja estabelecida. É agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos. Ou seja, eu não vou desonrar o nome do meu Salvador
mesmo que me custe passar por trabalhos. Em terceiro lugar, 1 Pedro 4,16. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. É interessante lembrar aqui aquilo que aconteceu com Pedro. Nos dias dele, era uma verdadeira desgraça alguém se identificar como cristão. Na época, por exemplo, do imperador Trajano, ser cristão era estar fora da lei. Ele diz aqui, se padece como cristão. E nós lembramos, não é? Aquilo que está registrado em Marcos 14. Acompanhe. Diz assim: estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não conheço, nem sei o que dizes. Saiu fora ao alpendre, o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos outros que ali estavam: este é um dos tais. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu e tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Essa palavra praguejar e jurar é muito forte, muito, muito forte. É como se Pedro dissesse: eu juro em nome de Deus que não conheço esse Jesus Cristo. É isso o que o texto está dizendo. Mas logo depois, aquele homem que se negou a sofrer por Cristo escreve que se padece como cristão, não se envergonhe. Mas junte isso com aquilo que Jesus disse em Mateus 5,11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal, por qual? Por minha causa. Então nós podemos falar dos resultados de ter problemas pela causa certa. São 3. Isso é agradável a Deus, ou seja, sofrer como um cristão agrada ao nosso Deus. Em segundo, isso glorifica a Deus, porque é nos dado o seu testemunho. E em terceiro, isso nos faz bem-aventurados, felizes. Você enfrenta problemas, não considere que eles significam que você está fora da vontade de Deus. Você enfrenta problemas, eis aí uma oportunidade preciosa de testemunhar de Jesus Cristo. Preciosa. Eu quero terminar com um testemunho que eu li numa carta missionária há poucos dias. Vocês se lembram do nosso saudoso missionário, pastor Ricardo Camargo? Quantas vezes vocês viram a foto dele ali no mural? Iniciou uma igreja em Camboriú, Santa Catarina, ali do lado de Balneário Camboriú, do lado direito da BR, não é? De um lado está o balneário, a praia, do outro lado a cidade. Ele faleceu algum tempo atrás. Hoje existe um instituto que a sua esposa, irmã Irani, mantém em Barretos para a evangelização daquelas pessoas que estão fazendo tratamento de câncer ali. Quando o pastor Ricardo foi tratar do seu próprio câncer, lá em Barretos, ao invés de ficar se condoendo pelas suas circunstâncias, ele pregou a palavra de Deus e como resultado disso, outras 10 pessoas conheceram Jesus Cristo. Em meio ao quê? Em meio ao vale da sombra da morte. 10 pessoas. Depois que ele foi chamado ao céu, a sua esposa voltou para Barretos e continua esse projeto lá de evangelizar pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, contra o câncer naquela região. Aquele irmão podia ter usado todas as justificativas aceitáveis de que o problema dele era sério demais, que as lutas dele eram sérias demais. Tudo isso é verdade. Mas ao invés de se esconder atrás dos seus problemas,
Ele permitiu que o tempo de problemas que o levou até ali fosse usado como uma bênção àqueles que estavam ali com os mesmos problemas. Como mesmo que você usa os seus problemas? Eles nem sempre são um sinal que você está errado. E nem sempre são um sinal que você está no caminho errado. Se uma alma vale mais do que o mundo inteiro, 10 almas salvas, naquelas circunstâncias valem o quê? Use os seus problemas para glorificar o nome de Deus e para abençoar outras pessoas. Olhe para os seus problemas de forma positiva. O Espírito Santo nos conduz entre os problemas, não nos tirando deles. O Espírito Santo nos conduz entre uma estrada ou dentro de uma estrada difícil, e não dentro, tirando-nos para uma estrada mais fácil. Então que saibamos discernir, irmãos, a direção do Espírito Santo e a sua condução sobre nós. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.